aumentar seus níveis de testosterona de forma natural e manter os níveis entre 800 a 1000 e não sabe como fazer? Posso dizer que muitos alunos da minha consultoria chegam até mim com o seguinte problema. Jean, eu estou com um problema de testosterona, onde estou fazendo reposição hormonal, segundo o médico que me indicou. A minha testosterona, eles apresentam o exame para mim e eu vejo, está entre 250 no máximo, no mínimo, e mais ou menos entre 400 no máximo. E não conseguem passar disso mesmo tendo reposição hormonal. Quando eu falo em reposição hormonal, muitos médicos indicam, eu já indico de uma outra forma. Por primeiro, faça esses 5 hábitos que eu vou falar para você antes de você usar qualquer tipo de hormônio, mesmo querendo fazer, por exemplo, só reposição hormonal ou querer fazer um ciclo, digamos assim, de uso de anabolizantes. Eu vou te dar hoje, estou com o notebook aqui do lado, vou te dar 5 decisões para você tomar antes de você estar indo procurar um médico e fazer qualquer tipo de ciclo, usar hormônios. Hoje eu estou cerca de 6 anos, mais ou menos, da minha vida, sem utilização de qualquer tipo de recurso ergogênico, hormônios. E eu percebi uma coisa, que você consegue atingir níveis de testosterona altos entre 800 a 1000 e mantê-los de forma natural, fazendo esses 5 hábitos que eu vou te passar aqui. Vem comigo. Quando falamos nessa parte de hormonização ou reposição hormonal, estamos falando algo, por exemplo, que você vai levar para a sua vida inteira. Essa idade, por exemplo, de níveis baixos de testosterona entre meus alunos está entre 25 a 35 anos, são pessoas novas, mas o que será que está acontecendo? Primeiro, alimentação é a base de tudo, lembre-se disso. A alimentação ela deve ser colocada e mantida como o principal ponto da sua vida. Quando falamos de uma alimentação saudável, estamos falando para você ter uma alimentação correta para a sua vida. Não uma alimentação do século XXI, mas uma alimentação lá do tempo antigo, que é muito melhor, ou de pessoas do interior. É a melhor alimentação que tem. Quando falamos em alimentação, aqui já fala, a testosterona é um hormônio anabólico, ou seja, ele constrói. Para construí-la, seu corpo precisa de uma matéria-prima. E aqui é a alimentação que entra. Alimentações ricas em gorduras boas. Procure comer abacate, procure comer castanhas, óleo de coco, por exemplo, e azeite de oliva, que é o indispensável. Posso dizer que esses alimentos eles fornecem ácidos graxos que faz com que você tenha uma produção muito melhor da sua testosterona. E, por exemplo, os estudos demonstram que dietas com baixo teor de gordura reduzem significativamente a produção desse hormônio. Isso aqui é um estudo muito interessante que ele fala tanto a parte de alimentação quanto a parte de treinos. E também ele dá exemplos, como o exemplo prático daqui, se você começar o seu dia com ovos inteiros, rico de fonte de colesterol, ele termina com um jantar com salmão. Você pode ver que você tem que começar o seu dia, você tem que começar nutrindo com uma maior quantidade de calorias. E à noite ir reduzindo essas calorias. Mas também manter os níveis de gordura boa, de proteína, de carboidratos muito alinhados. Quando falamos aqui de alimentação, ele dá a seguinte sugestão: vitamina D é crucial. Quando falamos em vitamina D, a vitamina D está muito alinhada com o quê? Você ter ossos fortes, você ter cabelos fortes, você ter unhas fortes, você ter uma pele sem espinha. Isso está ligado à vitamina D. Para mulheres, uma TPM, por exemplo, com baixo teor de vitamina D, a TPM, meu Deus, a mulher quase explode de tanta raiva, que nem ela não se suporta nesses dias. E o que acontece? Eu vou te dar um ponto só. Coca-Cola Zero. Eu coloquei esse dia no meu Instagram, Coca-Cola Zero ou suco natural de laranja. Quando falamos em Coca-Cola Zero, ela é muito rica em ácido fosfórico. O ácido fosfórico inibe a produção de vitamina D do seu corpo. Olha só isso, um refrigerante zero, qualquer refrigerante. Mas esse ácido fosfórico você encontra na pasta de dente, sabonete, em outros locais. Mas quando falamos que ela é introduzida, por exemplo, que ela é tomada, é muito rápido a absorção que tem. Então, por isso que eu falo, pequenos hábitos fazem com que você tenha uma melhor testosterona no seu corpo. Quando falamos em vitamina D, um grande exemplo que eu vou te dar é você tomar de 15 a 30 minutos de sol por dia, nos horários mais ou menos das 9 às 11, ou das 3 às 5. Um sol, isso daí é forma natural para você conseguir. E caso você não consiga repor tanta vitamina D, faça a reposição de vitamina D com suplementos. Tem muitos suplementos hoje para vitamina D.
Isso daqui é algo interessante. Treinamento de força e exercícios compostos. Eu vou ler esse trecho para vocês. Treinar com pesos pesados é uma das maneiras mais eficazes de elevar sua testosterona. Exercícios como agachamento, levantamento terra e supino estimulam grandes grupos musculares e forçam o corpo a produzir mais testosterona para reparar e fortalecer os músculos. Olha que interessante. Quando falamos em musculação, por exemplo, treinamento resistido, você tem uma certa exaustão muscular, por mais que seja forte seu treino. Mas quando falamos em treinamento de força, um grande exemplo prático é o método 1RM, que é você levantar uma carga com uma repetição somente, a carga máxima que você consegue com uma repetição somente. Imagine você fazendo exercício de levantamento de terra, agachamento ou supino e colocar todo o peso que você consegue fazer com uma repetição somente. O quanto seu corpo tem de esforço físico para essa única repetição. Você já pensou nisso? O gasto calórico é muito maior do que um treino de musculação qualquer. Não tem nem ideia. E fique pensando, para você liberar todo esse entusiasmo, ser entusiasta para fazer esse exercício, imagine os hormônios que não liberam o seu cérebro. Hormônio de endorfina, serotonina e dopamina do seu cérebro. São hormônios do bem-estar. Imagine isso daí, o estímulo para a sua testosterona natural ser preenchida no seu corpo. É algo surreal, mas eu vou te dar um exemplo aqui. Você pode treinar musculação, você pode fazer mais ou menos cerca de 4 treinos de musculação por semana, mas faça um de treinamento de força com métodos diferentes. Eu já te dei um RM como exemplo. Esse treinamento de força faz com que você tenha muito mais exaustão muscular, faz com que você tenha essa exaustão, machuca muito o músculo, machuca muito o seu corpo, mas faz com que você tenha uma recuperação muito mais rápida nos outros treinos. Faça isso daí uma vez a cada 2 semanas. Caso você tenha dúvidas em relação ao treinamento, eu sou treinador. Faça parte da consultoria individualizada que está aqui na descrição. Você já vai entender do que eu estou falando. Sono. Esse daqui é um fator que é muito ignorado. Falamos em alimentação, falamos em treinos, falamos de tudo. Mas quando falamos de descanso, você pode ver que o descanso nunca está pautado em relação a treinamentos, em relação a você conseguir melhorar o seu físico. Sempre está pautado alimentação e treino. Somente isso pessoais falam, tanto personal. É difícil ver uma pessoa falando que você tem que ter um sono legal, um descanso legal. Quando falamos em sono, vou ler para vocês. Pense no sono como a hora de recarregar seu corpo, tanto fisicamente quanto hormonalmente. A maioria da produção de testosterona acontece quando você dorme, especialmente durante o sono profundo. Um estudo mostrou que homens que dormem apenas 5 horas por noite têm níveis 15% mais baixos de testosterona do que aqueles que dormem 7 a 8 horas. Mas você fala, tá, Jean, minha rotina é desgraçada, não consigo ter tempo, moro na grande São Paulo, moro numa cidade grande, como que eu faço para fazer isso? Vai ter que se adaptar à sua rotina, infelizmente. Para você, quando falamos em descanso, você não vai ter que suprir tanto o descanso, mas sim os outros fatores, uma alimentação boa, treinamento e os outros que eu vou falar aqui. Quando falamos em sono, tem muito na comunidade Ambiente SK. Se não sabe, a comunidade Ambiente SK é uma comunidade que eu desenvolvi há 2 anos atrás e lancei somente agora. É uma comunidade que visa o quê? Desenvolvimento pessoal, rotina melhorada, que entra o sono, saúde mental, evolução física. Olha só isso, estou entregando para vocês uma evolução física. Temos também vivendo fora do Brasil, temos também finanças, é uma comunidade em si. O link está aqui na descrição, você também vai saber o que é do que eu estou falando. Quando falamos em sono, eu vou te dar dicas, por exemplo. Antes de dormir, cerca de 2 horas, acho que 3 horas antes de dormir, você desliga todas as luzes brancas e deixa somente as luzes amarela ou luz de vela. O porquê isso? Quando falamos em luz amarela, lá nas antiguidades, na Idade da Pedra, os homens faziam o quê para ter iluminação? Somente luz de fogueira. A luz, que cor que é a luz de uma fogueira? É luz amarela. Por isso que eles tinham um sono tão bom. E esses homens acordavam tão bem porque eles tinham que caçar, tinham que buscar comida, mantimentos. Você deve fazer o mesmo. Por que o homem atual hoje tem luz branca? Está parecendo um hospital quase a sua casa. Então tem que ter luz amarela para ter um ciclo circadiano do seu sono. Olha só que interessante isso daqui. Isso daqui é um estudo muito legal que eu coloquei lá no Ambiente SK. Você sabia quando você acorda? Você, por exemplo, acordou e você não viu nenhuma iluminação da luz do dia em sua vida. Está tudo fechado a sua casa. E você acordou 7 horas da manhã, você só vai ver luz do dia, meio-dia. O seu cérebro pensa que você ainda está dormindo.
Porque você não viu luz do dia. A primeira coisa que você faz, abre a janela, vê a luz do dia, você vai ver como você vai se sentir muito melhor. Essa é a dica de hoje. E outra dica para a higiene do sono, para você ter um sono bacana, é você 2 horas antes desligar qualquer tipo de tecnologia, tanto notebook quanto celular, vai fazer com que você tenha um sono cada vez melhor. Pense nisso. Outro, gerenciamento do seu estresse. Hoje, o estresse crônico é um inimigo direto da testosterona. Isso ocorre porque o estresse aumenta os níveis de cortisol, um hormônio que compete com a testosterona e pode reduzir. Técnicas como meditação, exercício de respiração e atividades relaxantes ajudam a controlar o cortisol. Você deve tirar 10 minutos por dia para estar, por exemplo, mentalizando o que você quer da vida, seus projetos e tudo mais. Tem que ter aquela calma, pelo menos entre 10 minutos a 30 minutos do seu dia. Falamos em calma, com certeza você já foi treinar com estresse e você foi puto treinar. Você estava puto da cara e foi treinar. Você fez o treino de 30 minutos a 1 hora. Quando você saiu do treino, você estava relaxado. Você pensou, nossa, esse problema não era tanto que eu estava imaginando. É disso que nós estamos falando. Por que você teve essa liberação de hormônios ao treinar? Porque seu corpo teve exaustão muscular, teve exaustão física e fez com que liberasse hormônios do bem-estar, como serotonina, endorfina e dopamina do seu cérebro, e fez com que você relaxasse e você viu que esse problema nem era tão grande. Você vê como o estresse ele formula situações que às vezes nem é tão grande, mas você faz com que fique gigantes e pode acabar com coisas horríveis, como está acontecendo hoje no mundo por conta dessa porcaria chamada de estresse. O estresse deve ser mantido fechado o tempo inteiro, porque senão você toma atitudes equivocadas e acaba fazendo merda o tempo inteiro. Você não é uma pessoa que faz merda, pô. Nós estamos falando de uma pessoa que está querendo se tornar adulto. Se você está aqui no meu canal, você está querendo se tornar adulto, não querendo se tornar uma pessoa mediana ou criança. Entendeu? Controla o seu estresse. Em quinto e último, redução do álcool e evite açúcares refinados. Olha que interessante. Álcool. Muitos alunos vieram me procurar nesse tempo que eu já estou como personal trainer e sempre falavam para mim, nossa, você pode passar exercício físico, mas não corte minha cerveja, não corte tal coisa. Eu sempre falava, você não é mais criança e você sabe que você tem que parar com tais métodos, tais ambientes para você conseguir mudar. Não adianta de nada o cara frequenta churrasco, frequenta balada, festa e quer melhorar seu shape. Muitas pessoas conseguem, mas não vivem nisso daí muito, não vão conseguir partir de um ponto daqui para aqui em pouco tempo. Eu estou falando quando você reduz, por exemplo, álcool, como alguns alunos já fizeram, a primeira coisa que eles têm em mente é o quê? Nossa, como eu parei de ficar inchado, eu não estou mais inchado, as pessoas falaram que eu emagreci. Não, primeiro você estava inchado, agora você não está mais inchado, você já não tem mais tanta retenção de água em seu corpo. Agora sim está fluindo normalmente no seu corpo. Você vê o que o álcool faz. Redução de álcool é muito importante. Eu já vi pessoas que bebiam todos os dias, quase, que eram alcoólatras, mas não admitiam isso, terem problema sexual, como por exemplo broxa. Não conseguir ter o ato sexual por conta do álcool, mas eles nunca afirmam que é o álcool. A pessoa viciada, infelizmente, ela não coloca a culpa naquela coisa que está destruindo ela. Ela coloca a culpa em outras coisas. Então, muito cuidado com o álcool. Açúcares refinados. Esse daí é brabo. Faça esse teste por 1 semana. O seguinte, tire completamente o açúcar. Se você sentir a falta inevitável que seja absurda, você com certeza está em abstinência de açúcar. A abstinência de açúcar é a mesma coisa que o efeito de uma cocaína no seu cérebro. Para ver como é hoje em dia, como vão colocando coisas na sua vida que não precisa se preocupar com a saúde, não precisa disso, romantizando a obesidade e você achando tudo normal e sua vida indo para água abaixo o tempo inteiro, que ele já começa a ter estresse, a alimentação já não é a base para você, sua testosterona é baixa, aí você começa a ter problemas de relacionamento, você começa a ter problema sexual, aí acabou. Aí começa a depressão e aí se afunda de vez por únicas coisas que poderiam ter mudado: alimentação, treino, gerenciamento do seu estresse, higiene do seu sono. Quando falamos que eu estou falando que é o mesmo efeito da cocaína em seu cérebro, é porque você está tendo abstinência pelo açúcar. O açúcar ele é tão grave quanto a cocaína, quanto uma droga. Ele é realmente uma droga. Se você fazer esse teste, você não conseguir suportar, porque você é literalmente viciado em açúcar. Você é viciado em uma droga. Açúcar hoje em dia é uma droga e sempre foi.
Como resultado final, eu te dei 5 caminhos para você buscar a testosterona de forma livre e de forma natural. Esses são 5 passos para você começar a ter uma testosterona legal, começar a aumentar os níveis. Quando você perceber que está aumentando os níveis, você vai ver que você está mais disposto, você está conseguindo realizar seus projetos. A procrastinação já não faz mais parte do seu dia a dia. Você pode ver, hoje é domingo, muitas pessoas estão enfurnadas num quarto trancado nesse sol que está tendo e assistindo filme. Uma preguiça danada para ir correr, por exemplo, e comendo só bobeira, se arrebentando com doce, com gordura saturada o tempo inteiro. Parem com isso, isso daí não é vida. Então esse daqui é o resultado final. Eu vou ler aqui o que tem nesse resumo final aqui para mim. Olha só. Manter uma testosterona alta de forma natural é possível, mas requer um compromisso. Não se trata de fazer uma coisa ou outra, mas de criar um estilo de vida que favorece a sua vida. Com a alimentação certa, treino adequado, sono de qualidade e controle de estresse, seus níveis de testosterona subirão naturalmente. Cada escolha que você faz, seja o que come, como treina ou como lida com o estresse, está contribuindo por esse equilíbrio hormonal. Imagine-se daqui a alguns meses com mais energia, com mais força e muita vitalidade renovada. Tudo porque você decidiu mudar seus hábitos. Seus hábitos é a primeira coisa. Volte no vídeo anterior que eu coloquei aqui, que eu falo sobre bebês. Eu sou pai hoje e eu consigo perceber que os hábitos já vêm desde o início, às vezes esse problema que você tem hoje. Hoje eu te falei os 5 níveis de testosterona para você conseguir alcançar de forma natural entre 800 a 1000. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e vamos que vamos.